Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, evangelista Norberto Cavarelli, trazendo mais uma palavra para o despertamento da sua fé. E hoje o texto base encontra-se na carta de João, capítulo 12, do versículo 1 ao 8, que diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele se encontra com a família de Lázaro, a família que era composta por Lázaro, Marta e Maria. É uma família muito próxima do Senhor Jesus. Nós observamos pelos textos da palavra do Senhor que era uma família que nós podemos dizer que era a família mais apegada, mais chegada, mais próxima do Senhor Jesus. Eram amigos mesmo do Senhor Jesus, eram pessoas que tinham muito contato com o Senhor Jesus. A Bíblia não relata Maria e Marta e Lázaro andando com Jesus, mas também não precisa. É muito claro que muitos homens e mulheres andavam com Jesus. A Bíblia não relata a todos, porque senão não teria sentido. Mas podemos imaginar que esses três irmãos, eles estavam com Jesus em vários momentos onde a Bíblia relata milagres do Senhor, relata as grandes coisas que o Senhor Jesus fez aqui na terra. E aqui nós observamos que uma das irmãs, a Maria, ela pegou um óleo e misturou com um perfume caríssimo da época, esse perfume chamado nardo, e era um nardo puro. Esse perfume ele era importado da Índia e o transporte desse perfume era simplesmente caríssimo, porque era raríssima as famílias que podiam ter esse perfume. Então nós imaginamos que Lázaro, Marta e Maria eram pessoas ricas. E Maria, ela quando recebe a Jesus, ela vai até o Senhor Jesus com esse unguento, que é a mistura desse óleo com o perfume, e ela derrama aos pés do Senhor Jesus Cristo, e ao derramar, ela também em seguida seca os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. Isso é o que é? Ela poderia secar com pano, ela poderia secar com outro tipo de material. Não, ela secava com seus cabelos, porque isso era uma reverência, era uma forma de mostrar a sua reverência a Deus, ou seja, dizer assim: olha, eu estou limpando os seus pés com os meus cabelos, porque eu não tenho vaidade alguma. Não há vaidade em mim, mas há uma humildade, um reconhecimento que tu és o Senhor e tu podes todas as coisas. E é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Isso significa o limpar os pés do Senhor com os cabelos. É mostrar a Ele a adoração.
E nós observamos que a palavra diz que o ambiente todo ficou tomado por aquele perfume, que todos sentiram a presença daquele perfume, todos tiveram suas narinas invadidas por aquele perfume delicioso. Isso também significa que ali a adoração de Maria a Jesus estava sendo derramada no ambiente. Mas nós percebemos também que no mesmo ambiente tinha um homem que caminhava com Jesus e que ele estava totalmente fora do padrão, totalmente fora da adoração de Maria. Ele estava totalmente fora da visão de Maria, ele estava totalmente fora do foco em que Maria estava ali demonstrando. O foco de Maria era a adoração ao Senhor Jesus, era a sua entrega ao Senhor Jesus, era o seu respeito ao Senhor Jesus. Mas Judas Iscariotes, que andava com Jesus, filho de Simão, ele mostra que ele não estava nem um pouco aí com a adoração ao Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele andava com a sacola de dinheiro nas mãos e roubava o dinheiro que era depositado, parte do dinheiro depositado para a obra do Senhor Jesus e os seus discípulos, era roubado por Judas. Então nós observamos que havia uma luta espiritual no ambiente, havia ali uma guerra espiritual no ambiente, e nós observamos que enquanto uns adoravam, outros roubavam. Enquanto uns adoravam, outros se opunham à adoração. Enquanto uma mulher se derramava na presença de Deus, o outro homem que estava ali no ambiente de homens e mulheres de Deus, ele estava se opondo à adoração de Maria. Ele estava se opondo à entrega de Maria ao Senhor Jesus Cristo. E isso é muito comum no meio cristão, como em qualquer outra religião, sempre há aqueles que se opõem aos que procuram fazer o bem. Há sempre aqueles que procuram impedir que os que querem fazer o bem façam o bem. E nós observamos nos dias de hoje muitas pessoas que têm medo de dar testemunhos na igreja. Pessoas que têm medo de falar das bênçãos do Senhor em suas vidas. Voltando um pouquinho ao texto, para não me esquecer, Maria aqui, ela estava adorando a Jesus, porque Jesus também tinha ressuscitado o seu irmão Lázaro. Então Maria aqui está demonstrando a sua adoração e a sua gratidão ao Senhor. Porque o irmão estava morto há 4 dias. E vai Jesus, ressuscita Lázaro, ou seja, Maria fala, meu Deus, eu não tenho como não adorar esse homem, eu não tenho como não adorar ao Senhor, eu não tenho saída, eu preciso adorar esse Senhor, porque Ele ama a mim, ama meu irmão, ama a minha irmã, ama a minha família. Portanto, meus amados, no meio, voltando agora para o pensamento anterior, no meio cristão sempre tem aqueles que adoram e aqueles que não querem que você adore. E no meio cristão tem aqueles que dão os seus testemunhos, que procuram falar das grandes coisas que o Senhor fez, e tem aqueles que não querem que você fale. E no nosso meio hoje em dia é muito comum você ouvir pessoas falando, mas eu não dou testemunho porque senão jogam um olho gordo. Eu não dou testemunho porque senão vão falar coisas contrárias e aí a bênção não chega. Se eu der testemunho, se eu falar o que Deus está fazendo na minha vida, vão botar macumba, vão fazer reza brava, vão isso e aquilo. Ou seja, eu pergunto, que tipo de cristianismo é esse que nós estamos vivendo, aleluia? Que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de cristão é esse que tem medo de encantamento, tem medo de magia, tem medo de macumba? Que tipo de cristão é esse que tem medo de palavras contrárias? Que tipo de cristão é esse que não confia no seu próprio Deus? Porque se a macumba é maior do que Deus, então você tem que largar de Deus e ir atrás da macumba. Se a macumba, se os pensamentos negativos, se as palavras negativas são mais fortes do que Deus, o que você está fazendo então no cristianismo? Você está no lugar errado.
Mas se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você crê que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, então você acredita na palavra do Senhor em Números, no capítulo 23, versículo 23, que diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito, aleluia! Que coisas Deus tem feito? Ou seja, quem é que pode parar o Deus de Israel? Quem é que pode parar o Deus de Jacó? Trazendo para os dias de hoje, quem é que pode parar o Deus do cristão? Quem é que pode? Que macumba pode? Que palavra contrária pode? Que oposição pode parar as bênçãos de Deus na sua vida? Que oposição pode parar a presença de Deus na sua vida? Nada pode impedir a presença de Deus, o poder de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida, aleluia. Que coisa é essa de ficar com medo de palavras de peso, palavras de macumba, palavras de adivinhação, palavras de encantamento? Que medo é esse, meus amados? Que tipo de cristianismo é esse? Onde há medo de testemunhar, porque quando você testemunha o que Deus faz na sua vida, esses testemunhos eles vão se espalhando, as pessoas vão ouvindo falar de Jesus, vão ouvindo falar do que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua igreja, na vida da sua família, e isso vai se espalhando, isso vai aumentando a fé daqueles que ouvem. E o diabo é astuto. E o diabo colocou no coração de muitos cristãos: fique quieto, não fale nada, senão vão jogar macumba, senão vão dizer que coisas que vai dar tudo errado. Não fala nada não, fica quieto. Assim faz o diabo. E você faz como Judas. Em vez de você adorar Jesus, você retém a adoração. E você rouba a adoração. Jesus aqui, ele estava sendo adorado por Maria, só que Judas estava querendo roubar a adoração de Maria. Judas estava ali deixando de adorar a Jesus, mas ele estava roubando aquilo que entrava na sacola, o dinheiro que entrava na sacola, porque o coração dele não estava em Cristo, o coração dele estava no dinheiro, estava nas riquezas. E muitas vezes acabam ficando com o coração mais nas riquezas, mais nas bênçãos, a ponto de escondê-las, com medo de macumba, com medo de encantamento, com medo de adivinhação de homens, com medo de palavras de peso. Que cristianismo barato é esse? Que cristianismo medroso é esse? Aquele que é de Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que é cheio do Espírito Santo, não pode temer a palavra de homens, não pode temer macumba, não pode temer nenhum tipo de encantamento e de adivinhação. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que ir para cima, tem que confiar em Deus, tem que andar com Deus, tem que viver para Deus, tem que crer em Deus e sempre declarar as coisas que Deus tem feito em sua vida, para que sirva de testemunho, para que aumente a fé de todos que o ouvem. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E essa foi a palavra que o Senhor nos trouxe nesse dia. Estamos observando muitos cristãos medrosos, fracos, débeis na fé, melindrosos, tímidos, não contam testemunhos, não falam o que Deus tem feito na vida deles, porque tem medo de macumba. Que cristãos são esses? Que tipo de cristãos são esses? São cristãos que envergonham o Evangelho do Senhor Jesus. São cristãos que envergonham a Deus. São cristãos que estão perdendo a oportunidade de adorar a Deus com seus testemunhos. São cristãos que estão perdendo a oportunidade de aumentar a fé daqueles que o ouvem com seus testemunhos. Porque o diabo está calando a boca desses cristãos. Cristãos fracos, débeis, que não conseguem confiar em Deus, ficam com medo de macumba, de encantamento, palavras de peso. Aí eu pergunto, e o Espírito Santo que habita nesse cristão? É mais fraco que a macumba? É mais fraco que o encantamento? É mais fraco que a adivinhação? Reflitamos, meus amados, reflitamos. Está na hora da igreja do Senhor tomar posse das promessas de Deus,
Principalmente as promessas espirituais que estão esquecidas, onde só se pensa em bênção financeira, bênção econômica, bênção material. Estão esquecendo de Deus, estão esquecendo de adorar a Deus, inclusive com seus testemunhos. Essa foi a palavra que o Senhor nos entregou nesse dia. Meus amados, nós estamos no YouTube e eu peço a todos para que acionem o sininho para que recebam notificações das novas mensagens e que também curtam a mensagem para nos ajudar, para que o canal cresça, e também se inscrevam no canal, porque assim o canal vai poder ter uma divulgação maior dentro do próprio YouTube. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus!